aqui hoje para poder apresentar para vocês a minha princesinha. Finalmente voltei então para poder gravar para vocês, para poder mostrar para todas vocês a minha princesinha Esté, que tá aqui no braço da mamãe. Amor. Gente, mil desculpas pela demora em estar vindo gravar para vocês, mas é que agora a vida mudou completamente. Tá bastante difícil conseguir um tempinho para poder gravar para vocês, para poder estar atualizando, contando as coisas que vem acontecendo. Mas acontece que tem um bom motivo para isso, um motivo maravilhoso, que é a Esté que nasceu, todos vocês acho que já sabem. E a minha princesinha tá aqui, tá no colo da mamãe, tá completando hoje 3 semanas. E somente agora consegui um tempinho para poder gravar. E vim gravar para vocês então um relato do meu parto, vim contar a minha experiência, como que foi esse dia tão especial então, dividir com vocês. Eu espero que vocês realmente gostem, que vocês possam entender mesmo como que foi. Eu tentei gravar um pouco para vocês, consegui gravar um pouquinho, não gravei tudo do parto não. Gravei aqui em casa e alguns momentos lá na maternidade. Ainda preciso editar, não consegui tempo ainda para editar. Nem sei quando que eu vou conseguir tempo para poder estar editando esse vídeo também, mas pelo menos ele está sendo gravado. Mas eu queria muito vir dividir essa experiência com vocês. Foi assim, foi cansativo, foi doloroso, mas foi muito prazeroso também. E foi por um ótimo motivo, né? Que toda dor, todo sofrimento foi para a chegada dela. E essa aqui então é a princesinha Esté. Aqui, gente, minha princesa. Aqui, gente. Oi, prazer. Eu sou a Esté. Eu sou a cara do papai, vocês acham? Eu sou a cara da mamãe. Oi, gente, então acompanha aí agora então o relato. Foi bem difícil conseguir, está sendo difícil conseguir gravar, porque gravar esse vídeo em vários momentos durante o dia. Eu tô vendo que vai ser bem difícil a partir de agora, mas eu espero que dê pra vocês entenderem, que vocês gostem, então fica aí. Tudo começou no dia 27 de julho. Acordei em um dia assim bem disposta, não estava sentindo nada diferente do que eu já vinha sentindo. Senti algumas contrações assim bem levinhas, nada que me incomodasse muito. E nessa manhã então, do dia 27, eu tinha uma consulta marcada logo pela manhã. Então nós fomos essa consulta, eu fui com a minha mãe e a minha sogra. Você tá aqui no meu colo mamando, gente. Então, vocês ouviram gemidinhos aí, alguém reclamando que eu tô conversando, é ela. Bom, então eu fui ao médico, então, nessa minha consulta. Eu estava com 40 semanas e 3 dias, sem data prevista pro meu parto, seria o dia 25. E nós estávamos no dia 27, então ela tinha passado aí um pouquinho. E lá na consulta, então, foi feito o exame de toque e ele me disse que eu estava com 3 centímetros de dilatação. Estava assim já num estágio bom, já com um avanço muito bom, mas ele não me mandou para o hospital. Voltei para casa e nós resolvemos aguardar então o avanço da dilatação em casa mesmo. E ele ficou esperando então a qualquer momento uma ligação minha, porque pela experiência dele, ele me falou que a Esté iria nascer então naquele dia pro dia seguinte, de segunda para terça, que ele não acreditava que ela fosse passar disso. Então, depois da consulta eu vim para casa, aproveitei para poder estar organizando os detalhes finais, checando a mala dela, a minha, aproveitei para poder gravar algumas partes que estavam faltando do vídeo do quarto dela, inclusive tá aqui no canal, e gravei pra vocês o nosso último diário de gravidez, então, e fiquei em casa descansando. Quando foi à tarde, então às 4 horas, eu comecei a sentir umas contrações um pouco mais fortes e fiquei monitorando. As contrações elas estavam vindo a cada 40 minutos, a cada 30 minutos depois, então assim,
não tinha uma frequência muito correta, então dava para poder estar em casa ainda. E fiquei o resto do dia fazendo isso, monitorando mesmo, observando. Quando foi à noite, eu percebi que as contrações elas começaram a vir um pouco mais rápido, assim, mais próximo uma da outra. Passou a vir a cada 20, a cada 15 minutos. Porém, eu não fiquei reclamando muito de dor, nem falei nada com ninguém, na verdade, porque até mesmo porque eu sou assim bastante tolerante à dor. Tava uma dor assim que pra mim ainda era suportável estar dentro de casa, então eu resolvi esperar que elas ficassem mais próximas, elas chegassem a 5 minutos cada uma, para que a gente pudesse ir para a maternidade. Então, quando foi 11 horas, eu já estava no meu quarto deitada. Meu marido estava até tentando dormir e eu peguei e falei com ele, olha, liga pro número de emergência, a gente tinha um número de emergência, né, que estaria em contato com o meu médico, e liga para esse número então e fala com o médico que nós vamos para a maternidade porque as contrações começaram a ficar mais fortes, então nesse momento já estava mais forte e elas estavam vindo a cada 5 minutos. Então enquanto ele ligava para o médico, então eu fui tomar um banho para poder dar uma relaxada. Tomei meu banho, me arrumei, nós pegamos as malas, chamei minha mãe e fomos para a maternidade então. Quando nós chegamos no hospital então, era por volta de 11h50 da noite. E chegando lá, rapidamente, já estavam todos me esperando lá na recepção. Eles já estavam com minha ficha, com todo o meu histórico, com tudo pronto. Eu fiquei assim bastante impressionada com a rapidez, com a agilidade assim do hospital. E aí uma pessoa da recepção, na verdade lá, já me pegou, me encaminhou para uma sala que tinha um banheiro e me deu aquela camisola de hospital, aquela roupa já para poder trocar. Então eu troquei e aí eles me levaram rapidamente para uma sala. E nesse primeiro quarto, então, eles foram me examinar, me checar, ligar os aparelhos em mim para poder ver a intensidade da minha contração, se eu realmente estava tendo as contrações, checar os batimentos cardíacos da neném. E durante todo esse processo que eles estavam fazendo isso, eles estavam também me fazendo perguntas. E nesse meio tempo, então, eu fiquei aí nessa sala, até que apareceu um rapaz, um enfermeiro, um médico, eu não sei, porque não era o meu médico ainda. O meu médico ele já havia sido avisado que eu estava lá, mas ele ainda não tinha chegado. Então esse outro rapaz, ele veio me checar, né, veio, conversou comigo e fez o exame de toque, então, para saber com quantos centímetros de dilatação eu estava. Ele fez o exame incomodou um pouco. Ele me falou que eu estava com 4 centímetros de dilatação e na hora que ele me disse isso, eu fiquei assim bastante aliviada, porque eu achava assim que 4 já estava bom. E eu sabia que com 4 centímetros de dilatação, a mulher ela está em trabalho ativo de parto. E aí eles prepararam então o segundo apartamento, o segundo quarto, né? Que era uma sala de parto, onde eu iria ficar sozinha. Eu estava sozinha nessa outra sala também, então eles foram preparar para que eu pudesse fazer a troca. E enquanto isso eu fiquei então nessa primeira sala, deitada lá, sendo monitorada, e as contrações elas começaram a ficar mais fortes, elas começaram a vir com mais intensidade e mais próximas uma à outra. Então começou a doer, a incomodar bastante. Só que eles ainda não podiam aplicar anestesia em mim porque precisava que alguns exames ficassem prontos. E aí foi feita essa troca então de sala. Nessa segunda sala foi feito o mesmo procedimento, eles ligaram novamente os aparelhos em mim, o que me incomodou muito porque aquela faixa, aquele elástico que eles colocam na barriga, foi algo assim que me incomodou bastante a cada contração que vinha, porque meio que aquilo estava me apertando. Então, quando eles foram ligar aquilo de novo em mim, foi bem no momento que estava vindo uma contração bem forte. E na hora que ela veio colocar, eu até implorei para que ela não colocasse, que me deixasse sem.
e só que eu não tinha como, né, é óbvio, eu tinha que estar ligada àqueles aparelhos para que eles pudessem estar monitorando. Nesse momento aí as contrações elas já estavam muito fortes mesmo, estavam bem próximas uma da outra. Minha bolsa não tinha rompido, eles ainda também não tinham rompido, mas eu já sentia bastante dor. Nesse momento eu já estava já assim implorando para que eles fizessem logo que injetassem logo a anestesia em mim, porque estava muito insuportável as dores. Não fizeram isso porque ainda estava aguardando meu exame ficar pronto e o antibiótico também que eu precisava tomar chegar. Até que o antibiótico chegou então, e aí eles aplicaram em mim. Eu acho que isso já era lá para umas 2h30, 3 horas da manhã. E me checaram mais uma vez, então, quando foi umas 3h30 da manhã, e aí ele viu que eu estava 6 centímetros. Bom, então a anestesista chegou e aí eles retiraram a minha mãe do quarto, porque poderia ficar apenas uma pessoa, e o meu marido ficou para poder me ajudar então. Eu não senti nenhum tipo de dor na hora que estava aplicando, não me incomodou. O que eu senti foi uma pressão forte. Era o fato de eu não poder me mexer na hora que estava sendo feita a aplicação, porque é um procedimento assim, bem perigoso e era meio que impossível não tremer, não mexer, porque na hora que vem a contração, e eu vieram várias durante esse momento, elas são muito fortes, o corpo realmente treme. Eu precisei da ajuda então do meu marido, me apoiar nele para poder ficar na posição correta e ele me ajudar a não tremer tanto. Só que o ruim é porque logo em seguida estava vindo outro, gente, estava muito forte. Nesse momento, assim, as contrações elas eram muito fortes mesmo. A minha vontade era chorar de dor, de gritar. A dor da contração é uma dor que não dá para poder explicar. Então ele chegou então finalmente e conseguiu aplicar. Depois que ele fez essa aplicação, o outro médico que estava me checando, ele voltou para fazer mais um exame de toque e voltaram também para poder estourar minha bolsa, porque a bolsa ainda não havia rompido. Então ele checou e eu estava com 7 centímetros de dilatação. E aí ele pegou e me falou então que ele iria furar a bolsa e esperar que ela rompesse sozinha então. E aí ele foi, usou o instrumento para furar. Eu não me incomodou, não senti dor não. Nesse momento assim, as contrações elas começaram a vir mais fortes e mesmo estando anestesiada eu estava sentindo dor. Lógico assim que a dor não era tão grande quanto eu estava sentindo antes de tomar, só que mesmo assim ainda era forte. Nesse meio tempo aí, eu senti uma contração muito forte mesmo e me deu uma vontade de vomitar. Foi uma dor, assim, foi uma contração tão forte, mesmo estando anestesiada, eu sentia muita dor, então foi tão forte que eu precisei vomitar. Nesse momento que eu vomitei de dor, então, foi o momento em que a minha bolsa, ela rompeu e foi uma sensação, assim, muito estranha. Saiu muito líquido mesmo. Eu queria que minha bolsa tivesse rompido em casa, ela não rompeu, porque eu queria ter a sensação. Mas eu senti assim mais ou menos como que foi então lá no hospital, porque foi de uma vez assim, desceu aquele líquido, eu tava deitada e começou a descer muita coisa mesmo, e eles já tinham preparado embaixo assim, já tinha colocado panos, já tinha colocado tudo, né? Preparado, que eles sabiam que isso ia acontecer, e até me avisaram que durante a contração isso iria acontecer e aconteceu. Até que então, quando foi umas 4 da manhã, umas 4h30, o meu médico chegou e veio me olhar. Ele chegou e já veio logo me ver. E quando ele chegou, eu tava tendo uma contração, assim, acho que eu devia estar com uma cara de dor muito exagerada, porque ele olhou pra mim e perguntou se eu tava sentindo dor, e eu falei pra ele que eu sentia dor, e ele me perguntou se não era uma pressão que eu tava sentindo, porque não era pra eu estar sentindo dor. E aí ele pegou e me falou que ia pedir que aplicasse mais uma dose em mim, porque não era para eu sentir dor, ele não queria que eu sentisse dor. E aí então ele saiu da sala e imediatamente o anestesista voltou e fez mais uma aplicação em mim. Na hora que ele aplicou então essa segunda dose, foi como assim um passe de mágica, porque imediatamente
todas as minhas dores, elas sumiram. Realmente foi aí quando eu consegui respirar novamente, consegui relaxar, porque eu estava bem tensa com as dores. E aí, então meu médico voltou e me perguntou se estava tudo bem. E aí eu peguei e falei para ele que agora eu já não sentia mais nada, que eu sentia só aquela pressão mesmo. E aí nós aguardamos então até quando foi 6h30 da manhã, o meu médico voltou lá no meu quarto e fez um exame de toque. E aí ele finalmente, né, me deu a notícia que todo mundo queria receber, a notícia de que eu estava então ali preparada para poder começar a empurrar. Ele fez o exame de toque e me disse que nós estávamos de 9 para 10 centímetros e que ele voltaria então, volta então de 8, 8h10, 8h15, eu não me recordo muito bem agora, acho que foi às 8h15. O meu médico ele voltou no quarto que eu estava para a gente poder começar a empurrar. Esse processo assim de estar fazendo força, acho que nós ficamos mais ou menos uns 20 a 30 minutos fazendo força, empurrando. Eu fazia força, então na hora que a contração vinha, numa contagem de 10 a 20 segundos, e nesse momento assim eu recebi bastante apoio da minha mãe que estava ao meu lado, então ela contava junto comigo. Isso foi, assim, foi muito importante. Quando eu pensava assim que eu não ia conseguir chegar a 10, a gente conseguia avançar e chegava até a 20 empurrando. E a gente foi nessa sequência então, empurrando 3 vezes e dava uma descansada. Nesse momento então, assim, de fazer força, gente, eu não sentia dor nenhuma. Na verdade, eu estava bastante anestesiada mesmo. Eu me sentia muito pesada, um peso muito grande nas pernas, principalmente na minha perna esquerda. Essa perna eu não conseguia nem segurar ela, eu precisei de ajuda para poder estar segurando. Então meu marido me ajudou segurando na perna esquerda, minha mãe na minha perna direita, e eu fazia força até que chegou um momento assim em que meu médico ele pediu que eu parasse de empurrar, porque a neném ela não estava gostando, ela estava cansando. Foi isso que ele disse para mim no momento. Porém o meu marido estava, nesse momento ele já estava próximo assim à porta. Ele ouviu na hora que o médico falou para a enfermeira que para poder pegar um instrumento, uma espécie de uma bucha. Ele falou para mim que ia usar uma bucha para poder puxar a neném, porque ela estava cansando. Foi isso que ele falou para mim. Porém, meu marido, ele entendeu, na hora eu não entendi, mas ele entendeu o médico falando para a enfermeira que ela estava virando. Foi aí um momento bastante tenso, porque ele precisou ser muito ágil, porque ele viu que logo ali ele já via a cabeça, ele falava: eu tô vendo a cabeça dela, empurra, faz força. Só que ela estava virando. Então ele pegou, usou esse instrumento. Não é esse instrumento de ferro que eu não sei o nome que se dá, mas tem um instrumento que era muito usado antigamente para poder puxar a criança, um instrumento de ferro. Não foi esse que ele usou. Ele usou uma espécie de um vácuo que puxa, né, que suga na verdade, porque ele precisava assim rapidamente tirar a Esther. E ele foi muito ágil nisso. Ele não me falou isso na hora. Hoje, assim, eu vejo que isso foi importante, porque assim, ele me poupou de qualquer preocupação, de qualquer momento tenso, estressante. Porém, ele foi muito rápido, ele foi muito profissional, então ele foi e tirou a Esther, porque se ela virasse ali no momento final, talvez eu precisasse fazer uma cesárea de emergência. E a enfermeira trouxe, ele me mostrou, e aí ele rapidamente colocou, me pediu que fizesse força e falou que eu iria sentir uma pressão muito forte na hora que ela estivesse saindo. E eu não senti essa pressão na verdade. Eu sei que no momento em que ela saiu, porque no momento em que ela saiu, meu marido ele veio em minha direção, assim, já veio já chorando, então eu sabia que ela tinha nascido ali. Ele chorou antes mesmo do chorinho da Esther, logo em seguida assim ela chorou. Então foi assim muito emocionante para mim esse momento, porque eu também comecei a chorar. E aí minha mãe também chorando, e todos nós começamos a chorar então, e agradecendo a Deus por ela ter vindo, por ter acabado ali, né? E na hora que ela saiu, assim, todo cansaço, todo sofrimento, toda a dor sai também. É incrível como que isso acontece. Eles limparam lá, ela rapidinho examinou e logo trouxeram ela para mim, para que ela pudesse
Vim pro meu colo, vim pro meu peito, e aí ela mamou também na primeira hora de vida dela. Então ela ficou ali comigo depois disso, o tempo todo, já não saiu mais de perto de mim. Durante todo o período no hospital também, ela ficou comigo no apartamento. Ela nasceu aí pesando 3,75 kg e medindo 48,26 centímetros. Como eu falei pra vocês, ela pegou direitinho o meu peito na primeira hora de vida dela. Quando ela mamou, ela soube pegar direitinho, mamou. Mamou durante o dia em alguns momentos, porém quando foi à noite, ela não tava, sabe, ela não sabia mamar ainda, então assim, nós passamos por um momento assim bastante tenso. Deu 4 horas da manhã e ela tava gritando, chorando, estalando de choro mesmo, com fome. E foi um momento assim onde eu me desesperei bastante, porque eu sabia que ela estava com fome e sabia que ela não estava sabendo pegar. Então, a amamentação vai ser um vídeo que eu quero fazer para vocês, para poder contar como tem sido a minha experiência com a amamentação. Porque eu recebi a ajuda de profissionais lá no hospital, depois dessa noite em que ela passou bastante agitada. No dia seguinte, eu pedi que mandassem então uma especialista em amamentação, que foi quem me ajudou muito com a amamentação, foi quem ensinou mesmo a Esté a pegar direitinho o bico do peito, não tá me machucando e mamando direitinho. E hoje ela mama muito bem, graças a Deus. Após o meu parto, assim, a minha recuperação ela foi tranquila, eu não tive nenhum tipo de dor. Eu dei entrada no hospital na segunda-feira, 11h50 da noite, né? E saí do hospital então na quinta-feira, foi quando nós tivemos alta, na quinta-feira, ao meio-dia. Mas com relação ao meu parto normal, gente, então esse foi o relato do parto. Eu acho que deu assim para vocês poderem entender um pouco como que aconteceu. Acho que deu para eu poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. É lógico assim que tem muitos detalhes assim que eu não falei aqui, alguns eu também já nem lembro mais, porque a gente começa a ir esquecendo mesmo. Mas no geral foi isso que aconteceu, foi dessa forma que a Esther veio ao mundo. Foi muito importante para mim ter conseguido ter o parto normal, porque, como eu falei, eu me preparei durante esses 9 meses para isso, psicologicamente, principalmente com as pessoas que eu tive ao meu lado. Foi assim, foi do jeito que eu queria mesmo. O meu parto ele aconteceu do jeito que eu imaginei. Não exatamente, é claro, porque a gente imagina assim, não acontece tudo igual, mas aconteceu conforme tudo que eu desejei. Eu tive o meu marido do meu lado, eu tive a minha mãe do meu lado, que sim, que isso era algo muito importante para mim, algo que eu queria muito que ela tivesse ao meu lado, representando a minha família mesmo. Como vocês sabem, eu moro aqui nos Estados Unidos e toda a minha família mora aí no Brasil. Então, assim, eu passei toda a minha gestação longe deles, Então, ter alguém assim, do meu lado, nessa hora era muito importante para mim e graças a Deus eu tive isso. Eu tive a minha mãe ali segurando a minha mão e o meu marido segurando a minha outra mão e os dois me ajudando. Esse aconchego assim que eu tive deles foi muito importante para que eu conseguisse, né, fazer com que a Esther viesse ao mundo. E fez com que eu sentisse um pouco mais perto, assim, de toda a minha família. Fiquei muito feliz, assim, muito agradecida a Deus por ter permitido que eu vivesse tudo isso. Eu tive uma gestação muito tranquila, tive um parto tranquilo e abençoado também, graças a Deus. E tô tendo, assim, uma experiência maravilhosa nesses poucos dias com a Esther. Ser mãe, assim, é algo que realmente transforma a gente, ela tem me transformado todos os dias. Ela é uma bebezinha muito fofa, como vocês viram. Eu quero agradecer também todo o carinho que eu tenho recebido de vocês, por estarem tendo tanta paciência assim, em esperar que eu tivesse tempo para poder vir gravar.
Eu acredito que ainda vai continuar um pouco complicado aí as gravações, até eu conseguir entrar assim, encaixar externo, uma rotina. Então eu continuo pedindo a todas vocês um pouco mais de paciência, mas sempre que eu puder eu vou estar vindo aqui então e gravando pra vocês. Mas lá no Instagram eu tô sempre postando fotinha dela, o pessoal que me acompanha por lá já deve estar até cansado de tanto que eu coloco foto dela. Deixa aqui abaixo nos comentários pra mim o tipo de vídeo que vocês querem ver também, porque agora que ela nasceu, eu não sei que tipo de vídeo que vocês querem ver, então deixa aqui nos comentários que aí eu vou anotando o pedido de vocês e vou fazendo de acordo com as minhas possibilidades. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você avalie, que clique no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, é só se inscrever para poder estar acompanhando com a gente mais vídeos. Bom, gente, então é isso. Esse é o relato do meu parto. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!